Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, vamos fazer uma revisão bimestral, tá? Primeira. Então eu vou de 1930 até 1937, por aí, tá? Depois a gente vai falar na próxima aula Estado Novo, até o final do governo Era Vargas, tá? Até 1945. Então bora lá. A primeira coisa, galera, é entender novamente, né, uma revisão, então, os períodos. O período Vargas, ele é dividido em três, tá? Depois tem o democrático, o Estado democrático lá, que ele vai viver, que ele vai se candidatar novamente e vai até a sua morte, né, até o seu suicídio. Então, o primeiro é o governo provisório de 30 a 34, onde a gente vai ter um período bem conturbado, né? Onde nós vamos ter a Revolução de 30, que vai colocar ele no poder, que é o golpe. Depois a gente vai ter a Revolução Constitucionalista de 32, né? Iniciada ali por São Paulo. A gente vai ter a Constituição em 34, a gente vai ter a inserção de vários direitos acontecendo nesse processo, coisas que são famosas, né, por sempre lembrar de Vargas nesse período, por exemplo, voto feminino. Governo constitucionalista de 34 até 37 é um período relativamente democrático, né? É um período relativamente, porque depois vem o Estado Novo e aí o negócio vai embora. Né? E aí depois a gente vai ter um endurecimento, né? Um autoritarismo muito grande de Vargas, a partir de 37 com o golpe político que ele dá e ele continua até 45. E aí nós vamos ter então uma Constituição, um Estado Novo muito severo, perseguição, polícia política e tudo mais. Pessoal, bora lá. Nas principais provas do vestibular brasileiro, as principais questões do Vargas que cai é populismo. Essa característica, né, do Vargas ser um mediador entre o povo e a burguesia, né, onde não é mais um aristocrata ou um fazendeirão rico que está no poder, mas sim um cara que está fazendo avanços nos direitos sociais, por um lado retirando os direitos civis, né? Então ele vai fazer essa mescla, mas ele vai ser conhecido por o quê? Agradar o povo, especificamente. Obviamente que ele vai ser conhecido como o pai dos ricos e mãe dos pobres, né? Então ele agrada os dois, porém, galera, ele vai ter um apelo popular. Todo o presidente que tem um apelo popular, né, busca a satisfação popular, né, ele vai ser caracterizado por populismo e, inclusive, nessa aula, na aula que vem, a gente vai discutir o conceito de populismo, que é bastante complexo, tá? Mas é um período interessante conhecido como populismo. Desenvolvimento industrial, forte intervenção do Estado na economia. Vargas ele está vivendo pós 1930. 1930 é um ano depois da crise 29. A crise 29 abalou o sistema econômico mundial e o Brasil sentiu muito, né? Queimas e mais queimas de café para tentar subir o preço dessa mercadoria no mercado internacional. Então, o Vargas ele vai estar atuando numa outra perspectiva, né, da questão econômica, industrial, e aí ele vai ter uma forte intervenção na economia, controlando a economia, não deixando ela solta mais, como era o modelo antigo, o liberalismo clássico, um liberalismo, né, deixa a economia rolar solta, sem nenhuma intervenção do Estado, e aí gerou a crise de 29, foi baqueada, né, baqueou o mundo todo. Outro tema que mais cai também, galera, é o petróleo é nosso, tá? Autonomia energética, a tentativa do Brasil de se tornar autônomo, né, na questão energética, e aí vamos ter a Petrobras, né? Outro tema que cai bastante, que cai geralmente dá para cair, legal, que é a corrupção. É um tema atual trabalhando nessa ideia da Petrobras, né? Traz uma notícia do presente, né? De julgamentos atuais sobre mensalão ou sobre a Lava Jato, né? E outros eventos aí, e dá para
buscar a origem, onde é que nasceu isso tudo? E aí, pergunta Vargas, né? Leis trabalhistas é bastante importante, cai muito no Enem. O Enem costuma cair essa questão sobre leis trabalhistas, que é uma discussão que pode ser interdisciplinar, pode ser em sociologia, pode ser em filosofia, pode ser em história e geografia. Então, é um tema muito importante para entender. Educação pública, né? Ele entende a educação pública, Vargas, como um dever do Estado. Ele utiliza a educação pública como um palco para a sua própria imagem, né? Usando instrumento de controle e propaganda ideológica. Ele vai criar a justiça eleitoral, né? Muito importante, é um ano de eleição esse, né? Então, já pela mudança do calendário, que foi votado quarta-feira, vai ser em novembro a eleição agora. Pode-se retomar essa ideia de justiça eleitoral de novo. E a propaganda do Estado, né, que é um dos principais pontos negativos do governo Vargas, que é a propaganda, Departamento de Propaganda e Imprensa, e utilizando as tecnologias de comunicação, de tecnologia de informação e comunicação a seu favor, né? Uma coisa bastante marqueteira do seu governo, tá? Então esses são os temas. Bom, governo provisório, galera. Logo de cara ali, em 1930, a Revolução de 30, nós vamos ter então a criação aí dos ministérios da Educação e da Saúde, que não tinha no Brasil. Ele vai criar também o Código Eleitoral, né? Vai decretar o voto secreto para acabar com o voto de cabresto, para tentar acabar com o voto de cabresto, o voto feminino, né? O voto feminino vai ser permitido às mulheres em 1932 a votarem, só que a mulher casada tinha que pedir autorização para o marido, tá? Viúva e solteira tinha que comprovar renda, esse tipo de coisa. E outra coisa, tinha que ser funcionárias públicas. Então, só em 46, tá, fim do governo Vargas, que o voto vai ser universal para homens e mulheres, tá? O sufrágio universal masculino e feminino. Ou seja, o voto para homens e mulheres. Então, temos o voto feminino, mas é bem restrito, bem machista, bem patriarcal ainda, com a tutela do marido ou do pai ali. Revolução Constitucionalista Paulista, Constitucionalista Paulista de 1932, foi provocado por uma questão política. A gente percebe pelo nome que eles exigiam, com a tentativa do Vargas no poder, de criar uma Constituição melhor e tudo mais. Vargas não tinha criado ainda, e nomeou um interventor para o Estado de São Paulo que eles não gostaram. Então, eles acharam isso tudo, né, apoiaram o Vargas no seu golpe, acharam isso tudo errado, né, e aí iniciou-se uma revolução constitucionalista. Essa revolução tentou derrubar Vargas do poder. Vargas se manteve, conseguiu vencer essa revolução constitucionalista. Até hoje, no estado de São Paulo, é uma data importante, né? É um ano importante para eles. E teve forte repressão à revolução, ok? Então, tudo isso é uma revisão, vocês já viram, tá? Governo constitucionalista. Em 34 ele cria a Constituição e aí temos bastante tema para discutir em 34. O Código Eleitoral, né, de 1933, vamos ter o voto secreto feminino e justiça eleitoral criado. A justiça eleitoral é muito importante, galera, porque criando a justiça eleitoral ela pode combater as fraudes, que é interessante porque nós vivíamos, né, numa república, a Primeira República, a República Oligárquica, assim, um processo de fraude eleitoral gigantesco, compra de voto, até hoje tem, mas estipular o quanto de propaganda, quanto de dinheiro, tudo certinho, para não haver tanta fraude. Bobagem isso tudo, viu, gente? Porque até hoje existem problemas, né, com o processo eleitoral. Quem tem dinheiro no Brasil, obviamente, vai se candidatar e vai ser mais fácil para ele ganhar
a eleição. Quem tem menos dinheiro vai ser muito mais difícil. Até hoje isso é um problema. Ah, mas tem uma verba parlamentar para a eleição. Tem, mas você pode enganar, roubar, desviar, pode fazer um monte de coisa. Existe muita fraude ainda, né? Que é conhecido como as laranjas, candidaturas laranjas. Bom, representação classista, isso é muito interessante. Os sindicatos vão ser os deputados serão dos sindicatos. Então, e esses sindicatos são controlados pelo próprio governo, não é? É uma categoria nova. Tribunal do Trabalho e a legislação trabalhista, isso é muito interessante. Ele modernizou, ele criou uma justiça paralela para o trabalho. Olha o tanto que é interessante. E aí, tanto que medidas que são de caráter popular. Ah, isso é errado? Não, as pessoas precisavam mesmo de uma justiça, os trabalhadores precisavam se proteger dos burgueses, né, de donos de empresas que roubavam dinheiro, exploravam a mão de obra dos caras. Então, cria-se o Tribunal do Trabalho, a Justiça do Trabalho, e é uma das melhores justiças que nós temos, viu, galera? Ela funciona paralela, então não demora o mesmo tanto de tempo, ainda demora bastante, mas muito menos do que um processo penal, por exemplo, né? Então ela tem uma pegada diferente. Bom, nessa legislação trabalhista temos liberdade de organização sindical, proibição de trabalho de menores de 14 anos e menores de 16 anos no período noturno, tá? Pessoa de 14 anos não pode trabalhar e dentre esses 2 anos não pode trabalhar de noite. Possibilidade de nacionalizar empresas estrangeiras e criação de monopólios estatais, né? Empresas, conglomerados de empresas estatais, como por exemplo Eletrobras, Petrobras, várias e várias empresas do Estado brasileiro que ela podia monopolizar. Então, por exemplo, a energia de algumas regiões do país era totalmente controlada por uma empresa estatal. Isso mostra a forte intervenção do Estado. Eleição indireta para presidente. Isso é interessante. Quem vota para presidente é quem? É o Congresso. É o Congresso que vota. Indireto porque o povo vota no Congresso e o Congresso elege um presidente. Isso se chama votação indireta. Votação direta, direta já, como vai ser um movimento pós-ditadura militar, é o povo escolher o seu presidente, né? Se fosse indireto, ia ser como a ditadura militar. Os deputados eram escolhidos e os deputados escolhiam um presidente. É uma eleição indireta. Bom, nesse período, né, de constitucional, que eu falei para vocês que tinha uma relativa democracia, houve a polarização de 2 grupos. A AIEB, né, que é a Ação Integralista Brasileira, apoia uma implementação de um regime totalitário, tá? Temos a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. Temos uma frente antifascista, né? Que esse é o período, né, galera? Vocês tiveram aula com o Jefão e a aula do Jefão mostrou para vocês que existe o quê? Os regimes totalitários na Europa, né? Regimes nazistas, fascistas, temos o regime stalinista, né? Que são todos totalitários, né? E aí, esses regimes, pessoal, eles vão ter uma forte influência no mundo, principalmente no Brasil. Várias características do fascismo, Vargas vai utilizar. Não se esqueçam a aula anterior, isso não quer dizer que o governo Vargas era um governo fascista, tá? Mas utilizava-se de características. Todo governo fascista é autoritário, mas nem todo governo autoritário é fascista. E é um grupo, essa ANL, galera, onde vai estar os centro liberal, né, o liberalismo, as pessoas que acreditam no liberalismo ali, são contra a intervenção do Estado e tudo mais. Uma esquerda, né, que se juntou, uma esquerda aí a gente pode colocar a galera comunista, anarquista, socialista, que teve uma união nessa ANL, nessa Aliança Nacional Libertadora. Vamos ter, galera, nesse período também, para finalizar aí, a intentona comunista. A intentona comunista foi a tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas, liderado pelo Partido Comunista, né, em nome da Aliança Nacional Libertadora.
ocorrendo em novembro de 1935. Então, a intentona comunista, uma tentativa de derrubar o governo Vargas. Aproveitando-se desse momento, Vargas ele vai elaborar pedido, né, a pedido do Vargas, o Plano Cohen, que é um falso plano da intentona comunista, né, dos comunistas no Brasil, de que instalaria um comunismo no Brasil, um Estado comunista no Brasil. Ele se aproveita, ele inventou isso daí, tá? Está muito claro isso daí. Então é um golpe. Então quando ele põe esse golpe para funcionar, ele põe o plano Cohen para funcionar, ele dá um golpe dentro do próprio governo para fechar Congresso, para ser mais autoritário e encerrar as eleições e tal, e continuar no poder. E aí, meus amigos, estamos falando de 37. E aí ele já toca 37 até 45 com um Estado novo que a gente vai conhecer como uma ditadura varguista. Contradições na cidadania brasileira, né? Tem vários problemas, então a gente vai ter direitos trabalhistas, mas a liberdade política individual, civil, vai ser minada, né? A gente vai ter uma manifestação extremamente fascista nesse momento, né? Na verdade, eu poderia até dizer fascista nesse momento, que é a queima das bandeiras estaduais em 37. Temos vários estados onde uma cerimônia Vargas organizou, queimava-se as bandeiras, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil não é a divisão como a gente conhece, mas o Brasil é o Brasil, todos são brasileiros. Então, isso daí é um culto ao patriotismo, ao nacionalismo. Essa é a grande palavra. Ser patriota é uma coisa, ser nacionalista é você achar que o seu país é melhor do que os outros. E esse culto nacionalista, as pessoas têm que dedicar-se à sua nação. Tá? E essa palavra nação, se a gente for fazer a etimologia da palavra, representa a uma mãe que cuida, que é acolhedora, né? Então a dedicação a essa pátria, né? Essa mãe, essa nação que cuida dos brasileiros. Então é uma forte intenção aí, né, de um culto nacionalista. Beleza? Pessoal, vou encerrar por aqui. Nas próximas aulas nós vamos discutir o resto do governo Vargas. Vou apontar para vocês outras questões, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.